Vamos lá, já tô online. Entra alguém pra gente fazer o teste de som, se tá todo mundo me escutando bem. Oi, vocês estão me ouvindo bem? Manda um joinha pra mim, só pra eu saber se vocês estão me escutando bem. Estão me ouvindo bem? Beleza, vamos lá então. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje a live tá muito legal, tem até um script muito legal que eu vou ter que seguir hoje, não vai ser como as outras lives. Por quê? Essa live ela vai ficar salva tanto no meu feed quanto no canal da minha convidada de hoje, que é uma convidada super especial, vocês vão super gostar. A aula de hoje, o tema é sobre pronúncia e sobre para tratar das dúvidas que vocês me mandaram na semana passada, dúvidas de inglês. A minha convidada de hoje é a Giza Muniz, ela é minha professora de holandês e minha professora de inglês também. E ela também, eu até anotei aqui porque ela é tanta coisa, ela é linguista, escritora, tradutora juramentada, né, detalhe, intérprete e professora de português, inglês e Dutch. Dutch, para quem não sabe, é holandês. Então, eu vou conectar a Giza aqui. Giza, cadê você? Deixa eu conectar com você aqui pra gente começar a nossa aula Mara. Deixa eu aguardar só a Giza chegar. E vocês podem ficar mandando aqui, por favor, as dúvidas de vocês, comentários de vocês. A gente vai ter que seguir o script aqui, mas todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem mandar e depois a gente vai responder na medida que o tempo permitir. Oi, Gi! Oi, eu tô online? Tá online. Opa, primeira live no Instagram. Como é que você tá? Tudo bem, tá Bem super linda. quente, né, hoje? Super quente, por incrível que pareça, gente. Aqui faz calor também, as pessoas pensam que aqui só faz frio. Hoje fez 28 graus. Impossible. Gi, fala um pouquinho da sua formação pro pessoal. Já falei que você é maravilhosa, professora, formadíssima, mas fala com um pouco mais de detalhes. Eu não sei, eu tava aqui pensando nas coisas que eu faço e tal, então é difícil falar da gente, né? Eu não gosto de ficar falando muito de mim, eu gosto de dar aula, é isso que eu gosto de fazer, mas Sim. Na verdade eu sou linguista de formação, eu fiz letras na Holanda, no Brasil e na Holanda, depois que vim para cá, porque eu precisei fazer adaptação de currículo aqui, e fiz mestrado em linguística, aqui na Universidade de Utrecht. Sim. Então, com essa formação, e eu já, no Brasil, desde o Brasil, eu já dava aulas de inglês e português, né? Que é a formação do Brasil, Letras lá, foi sobre isso, foi inglês e português. Sim. E aqui na Holanda, veio o holandês também, né? Mas o idioma. Então, eu trabalho com esses 3 idiomas. Maravilha. E você também é autora, né? Sim. Até separei meus livros para mostrar. Por favor, fique à vontade, pode mostrar. Bom, a primeira profissão, na verdade, é professora de português, que eu acho que é importantíssimo para todo mundo que quer falar outra língua, é saber a própria excelentemente, né? Sim. Então, isso é básico, entendeu? Aquelas aulas de análise sintática que a gente não gosta na escola, fazem toda a diferença depois quando você vai aprender outra língua. Totalmente. Quando eu fui você sabe, né? Sim, quando eu comecei as primeiras aulas com você, várias coisas de gramática que eu não lembrava em português, eu falei, eu tive que voltar no português, dar uma lembrada do que era para poder entender em outra língua. Exatamente, a gente tem que entender como que uma estrutura de uma língua é para poder aprender outra, senão não dá. Você aprende papagaio, entendeu? Bom, então como eu sou professora de português primeiro, eu escrevi aqui já em 2001, eu escrevi esse livro em holandês, tá? É Português para Holandeses, sem professor. Chama Português for Self-Study. Self-Study. Eu estou misturando as línguas, a gente está falando de inglês aqui. Sim. Português sem professor, para estudar sozinho, né? Sim, e essa que era o lado bom de aprender inglês com você, gente. O legal de aprender inglês com quem é brasileiro é porque tem as dicas, igual esse seu livro. Ele é um livro especial para holandeses que querem aprender português, com todas as dicas de pronúncia. A Giza, ela organiza tudo tão legal, a aula dela é muito dinâmica, muito legal. Ai, fico até sem graça falando de mim assim. Falando verdade.
E esse livro de português, ele foi traduzido em 8 línguas, e o de espanhol leva meu nome, que foi literalmente o meu mesmo livro. Nossa. Então, eu tenho um livro de espanhol no meu nome e eu tenho que estudar esse livro para falar espanhol, né? Porque não hablo, né? Uhum. Não hablo um pouco. Vai. E uma gramatiquinha, uma gramática prática de português também, que eu escrevi em holandês. Então, essas são as minhas publicações. Sim. De inglês, assim, eu trabalho mais como intérprete, na verdade, Sim. tradutora, né? Que é Você também foi intérprete da seleção brasileira, né? Sim, sim, várias vezes. 3 vezes, pelo menos, eu fui aqui no... Quando ainda era aquele técnico Luxemburgo, não sei Uhum. se vocês lembram, Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos, aqueles caras, Rivaldo. Eu Sim. fui intérprete deles várias vezes, quando eles estavam vindo muito para cá, sim. Super legal. E você fez aquele tipo de tradução simultânea? Eu trabalho como tradutora e intérprete, né? E isso, tipo, na cabine, que você entra na cabine, tem que falar junto com a pessoa Gente, isso na deve ser uma mesma hora. loucura. Isso deve ser uma loucura. Você ouvir uma coisa, você fala ao mesmo tempo. Se você erra alguma coisa, imagina errar. Você pode provocar Não, você... guerra. Exatamente. Você declara, o tradutor declarou Pois é. guerra. Porque eu trabalho muito assim também com... Eu sou tradutora e intérprete de governos, né? Por exemplo, quando a delegação do presidente Lula veio para cá, em 2008, foi uma visita oficial, eu fiz a tradução no World Forum, que é em The Hague, né? Vou falar em inglês aqui, The Hague, que é Haia para nós. Uhum. E eu fui tradutora deles lá, por 2 dias acompanhei o pessoal e tal. Então, com o inglês eu trabalho mais com interpretação, na verdade, sabe? E aulas que eu gosto de dar, né? Já o português é aula de português para holandeses, para estrangeiros, que eu adoro fazer, para brasileiros também. Mas aí é só tipo aquela coisa de reforço, né, da língua. E o holandês, eu comecei a dar aula de holandês assim em 2008. Que eu vi e falei, o pessoal pedia, você não dá aula de holandês? Eu não tinha estudado holandês para dar aula, mas como eu estudei a didática para dar aula de segunda língua, e eu dominava o holandês, eu adaptei e está indo super bem, cheio de aluno, um monte de gente que quer aula de holandês, e de inglês e de português. Então é isso que eu faço aqui. Maravilha, super legal. E a gente se conheceu, pessoal, a gente se conheceu quando eu mudei para a Holanda. Eu mudei para cá e eu estava muito preocupado porque eu tinha um teste para fazer de integração civil. E a Giza foi um anjo que eu encontrei no meu caminho, que me ajudou pra caramba, tanto com o inglês quanto com o holandês. Ela tem uma dinâmica, uma didática muito diferente de associar com fórmula, dar exemplos com imagens, com figuras. Então, isso facilita muito na hora de memorizar essas regras gramaticais. E eu deixa eu falar uma coisa aqui. Uhum. O Luiz passou com 10, 10 e 9. Ele me mandou o papelzinho de holandês, hein, pessoal? Holandês. Professora Spira. Excelente aluno. Spira. Mas é o clique, né, Luiz? Verdade. Você é realmente excelente aluno, inteligentíssimo e tal. Então, combina, né? É super legal. Pois é, e Gi, o que você indica pra gente de livros de inglês? Olha, para aprender inglês, eu acho que... Deixa eu pegar aqui, eu até separei umas coisas. Tem uma série que eu gosto muito, que é da Cambridge University, que é inglesa, né? Britânica. Esta série, para quem começa para quem começa a aprender inglês assim do nada, assim, do zero, desculpa. Essa série tem 3 níveis. Tem o nível elementary, que é esse aqui, que é o nível elementar básico. Terminando esse aqui, você vai para a mesma série, né? Uma série de 3, o intermediate, que é intermediário, né? Aí depois tem como o nome já diz, advanced, que é um livro para tirar as dúvidas mais, assim, que quando você já é fluente, mas dá aquelas, né? Ele é um livro com atividades, figuras... Sim, é excelente. Teoria. Deixa eu mostrar o primeiro, que eu acho que é mais legal. Eu adoro dar aula do zero, sabe? Pegar alguém que não sabe nada, eu adoro, adoro. Eu lembro. Você lembra? Você não veio do zero, né, Luiz? Come on. Aqui, é bem legal. Essa, olha, desculpa, gente, a minha luz aqui, eu tenho um lustre que ele faz uns riscos, então eu espero que dê pra ver, ó. Dá os riscos do lustre, mas... dá pra ver que são atividades, é bem ilustrado. Um lado é teoria e um lado é exercício.
Ah, legal. exercícios. Tem respostas e ele é essa gramática mais vendida no mundo, tá? Uhum. Gramática de inglês como segunda língua, claro, mais vendida no mundo. Então, eu sempre que vou dar um curso de inglês, a primeira coisa que eu faço é vejo, né, se a pessoa é básica, intermediate, eu Uhum. já falo, já compra essa gramática que você vai precisar. E aí tem outros livros, por exemplo, eu estava até dando uma olhadinha aqui nesse aqui, ó, bem legal, ó, How English Works. Uhum, Eu legal. gosto muito. Esse aqui é da Oxford. Só um Aqui, adendozinho. O pessoal já tá colocando aqui, tem gente que tá colocando aqui que não sabe inglês, que não. Depois, a gente estava conversando, eu e a Giz aqui, sobre ter um sorteio para vocês, Lulu Lovers. Para vocês fazerem aula de inglês. Então, fiquem já ligadinhos pensou, que gente? depois vão vir novidades para vocês. Beleza? Eu adoro assim do 000. Sabe, você não sabe nem o que é o verbo Toby. Verbo top. Sorry. O pessoal fala o verbo Toby. Ai, que piadinha infame, mas tudo bem. Verbo to Pois é. be, né? Que as pessoas não sabem e tal. Não sabe. Eu acho incrível, às vezes, as pessoas chegam aqui, né, para ter uma aula com brasileiros, né? Tô falando porque essa live é dedicada a brasileiros, né? Isso, Então, brasileiros. as dificuldades dos brasileiros. As pessoas chegam aqui e elas não têm nem a noção de como que ela vai usar o verbo. Usa to be com um verbo, um outro verbo, não entende a diferença, sabe? Tipo, Uhum. não sei te explicar É assim porque no agora um exemplo. Brasil, né, para as pessoas que vêm na escola, a gente aprende o verbo to be, mas a gente aprende o verbo to be e a gente nunca aprende. A gente finaliza o Não, ensino nunca médio aprende, para não sempre o verbo aprendendo. to. Exatamente o que eu ia te falar. Uma coisa do ensino do Brasil, porque eu fiz, claro, eu sou brasileira. Eu fiquei até meus 24 anos no Brasil. Eu terminei minha faculdade com 21, 22 anos e eu fiquei dando aula e depois vim para a Holanda, né? Uhum. Então, eu sei o que é isso, porque eu vi algumas amigas minhas da faculdade, fizeram faculdade comigo, letras lá, Uhum. não sabiam falar inglês, fizeram as provas assim nas minhas costas, sabe, tipo, colando, né? Porque eu, por sorte, por muita sorte, meu pai me colocou numa escola de inglês quando eu tinha 13 anos, no Uhum. CCAA. Fiquei CCA. 5 anos estudando no CCAA. É um método audiovisual, mas assim, para quem tem tempo para aprender. Sim. E o que você Uhum. acha que o inglês mudou na sua vida? O que ele pode acrescentar na carreira das pessoas? Eu acho que se eu não falasse inglês, primeiro que eu não estaria aqui hoje, né? Verdade. Óbvio, né? Eu. Então o inglês ele te abre portas, ele abre não apenas portas profissionalmente falando, né? Uhum. O inglês ele te abre portas assim para culturas também, né? Sim, Porque totalmente. gente, saber pensar em outra língua, sabe? É muito. Não dá para explicar. Para quem só sabe uma língua, não dá para você explicar isso. Porque Sim. você não assimila apenas a língua, você assimila a cultura também, você abre os horizontes, você vê outras coisas, você muito mais tem acesso a livros. Você tem acesso a livros que não são traduzidos, imagina. Sim, totalmente. A minha mãe, ela começou, agora eu tô forçando ela a aprender inglês, mandei alguns links para ela, ela já começou a estudar e ela falou, minha cabeça tá abrindo e tal. Eu falei, mãe, é assim mesmo, devagarzinho, você aprende uma palavra aqui, uma frase ali, daqui a pouco, quando você vai ver, você tá Sim, falando sem pensar. com certeza. E você pega assim, tipo, a gente tem acesso no Brasil, eu sei, porque né, a gente morou lá e tal, e eu conheço pessoas que não falam outra língua, que às vezes você vem e fala alguma coisa para a pessoa que você leu no jornal onde estava escrito, que estava escrito em inglês, Uhum. a pessoa fica, como assim? Porque não tem esse acesso. Essa informação, inclusive informação, sabe? Sim. Abre a mente, abre a sua vida, é outra coisa, sabe? É muito bom você falar. Eu até sugiro não só inglês, aprenda mais Aprenda mais línguas, línguas. entendeu? Porque cada língua tem a sua característica e tem. Como é que fala isso? Cada língua vem com uma outra bagagem de outro povo, de outro país. Isso é muito legal, sabe? É É muito muito legal legal. mesmo. E porque a maioria das pessoas, elas aprendem ou tentam aprender quando elas vão viajar, alguma coisa do tipo, mas é muito bom se você fizer um antes, preparar sua mente, faz devagar, porque isso evita muita dor de cabeça. E a minha mãe, quando ela veio para cá, eu tive que fazer para ela um documento,
Por exemplo, wine. Eu tive que escrever U-A-I-N-E Ah, pra ela, que se ela bonitinho. fosse pedir sorry. Foneticamente. Sorry. Eu escrevi S-O-U-I para que ela pudesse se comunicar e ela viu o quanto é importante. Como eu falei que ela vai vir para cá mais vezes, então ela tem que aprender. E ela está aprendendo e eu espero que agora o meu Instagram sirva de canal para que as pessoas possam aprender mais e não tenham que fazer as coisas correndo como eu tive que fazer. Exatamente, exatamente. Mas antes tarde do que nunca, Mas tá, antes correndo do que nunca. não. Com Eu vi uma certeza. pergunta aí, porque enquanto você estava falando, eu dei uma lida no chat. A pessoa, alguém, não sei quem, porque eu não sei mexer nisso aqui, tá, Relaxa, gente? vai respondendo, A gente. pessoa falou assim: pergunta se tem idade para aprender. Não. Um dos meus melhores alunos, e não era de inglês, tá? Eu dei aula de português para ele. Ele tinha 65 anos, acho. Estava quase se aposentando, né? Faz muito tempo isso. Ele Uhum. foi um dos meus melhores. Ele era um homem de negócios e tinha né, trabalhava num alto nível de empresa, mas isso não é o que eu quero dizer. Ele tinha uma cabeça para aprender e ele veio e aprendeu e falava português fluentemente depois de 7 semanas de intensivão, tá? 7 semanas Mas aí, de vão. filho, Nossa. aí é todo dia, né? Todo dia, 6 horas por dia. Aí é outra história. É. E tem vários. Porque quando as pessoas falam para mim assim, uma pergunta que talvez até exista aqui no chat, né? Uhum. Quanto tempo você demora para aprender inglês? Ou Essa é uma outra boa língua? pergunta. Eu já estou fazendo as suas perguntas. Eu devia deixar você falar. Fala. Imagina, pode falar. Estou falando demais. Essa live é pra você. Quanto tempo você demora para aprender inglês? Eu não. As pessoas falam assim, 2 meses, 2 anos, 1 ano, 6 meses. Eu não vejo isso como meses. Eu vejo isso como horas. Uhum. Horas de contato com a língua, Sim. né? Se você se dedica todo santo dia 2 horas para o inglês e tem umas aulinhas, você vai falar inglês assim. Eu dou assim 5 meses, sabe? Foi o que aconteceu comigo. No Brasil, eu estudava 2 vezes a cada 2 horas por semana, uma coisa do tipo assim, e acabava que nunca saía daquilo. Quando eu vim pra cá, que eu passei a estudar todo santo dia, viver inglês, foi em questão de 2 meses eu tava falando sem pensar, sem ter que traduzir palavra por palavra. Falando errado, errando o verbo, uma vez ou outra. Isso são coisas que a gente vai Comunicação, né? afunilando no caminho. Mas quando você pega para estudar e você decide que você vai fazer aquilo, acontece. É só você se conectar com a língua e praticar. Piamente, eu tô com você 100%. Eu acho que é uma questão de você se dedicar, você decidir, você focar e Sim. acreditar, muito mais que qualquer coisa, que você pode fazer isso, entendeu? E claro, tem que ter alguém, né? Tem que ter um professor, digamos assim, um professor bom que entenda, que clique com você, que Total. né? Então, não é assim, por exemplo, no Brasil, Faz toda a diferença. eu conheço 1 milhão de pessoas no Brasil, 1 milhão, 1 milhão não, né? Mas eu conheço muita gente no Brasil que fala pra mim, eu faço inglês. Aí eu viro e falo inglês com a pessoa, tipo, então vamos trocar uma ideia. Não falo, eu só faço. Só faço mas conversar é difícil. Eu falava isso. Não é? Eu faço inglês, mas na hora de falar, difícil. Como que é isso, gente? Então, eu acho que o Brasil... E eu realmente queria fazer essa diferença na vida de quem quiser aprender inglês comigo. Porque eu acho que a gente no Brasil, as escolas de língua mantêm o aluno sempre fazendo inglês. É uma indústria, É uma indústria, total. Então, aqui eu tento ser diferente disso. Aqui, inclusive, quando eu dou aula de holandês também, você vê, né, que eu tô na Holanda, eu sou brasileira, né? Eu tô na Holanda dando aula de holandês, quer dizer, what, né? As pessoas vêm aqui, eu tenho um monte de alunos, sabe? Muitos alunos, não só brasileiros. Você ensina. Pessoal, daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre pronúncia. A maneira com que você ensina, ela é muito clara. E eu acho que é isso que é o seu diferencial na hora de captar os teus alunos. Então, é isso, sabe? Eu acho que pouco tempo, não tem aquela coisa de ficar 5 anos estudando inglês, sabe? Inclusive, eu te falei no começo da live, eu falei que eu fiz CCAA, né? E lá foi 5 anos, mas eu era criança, eu tinha todo o tempo do mundo, eu estava só estudando, entendeu? Agora, você pega um cara que trabalha, sei lá, um bancário, né? Que quer melhorar a vida dele, quer mudar de emprego, sei lá o quê, quer falar inglês para isso.
Ele não tem todo o tempo do mundo, ele não tem toda hora. Então, existe uma técnica de ensino de segunda língua que vai mais rápido, que você passa por alguns atalhos, como eu te ensinei o holandês. Sim. 10, Um 10, 9, dá desenho com... licença? Sim, 10, 10, 9, dá licença. Adorei, quando eu vi aquilo, não acreditei, quase chorei. Nem eu acreditei. Pois é, Não. a grande culpa é sua. E dicas de aprendizado, Gi, o que você acha que as pessoas aprendem mais inglês com mais facilidade? Música, série, o que você indica? Olha, assim, quando tem legenda, série é legal para você acompanhando com a legenda e tentar fazer algumas conexões, né? Sim. Do que está sendo falado, do que significa aquilo. Sim. Mas às vezes a pessoa não consegue aprender assim do zero, quem não sabe nada, né? Sim. Entender uma série é difícil. Então, eu acho que quando a pessoa está no comecinho mesmo, música é ideal. Porque a música você tem o texto, é uma coisa curta, você traduz, fala. Música, você falou de música. Eu, agora que eu tô mais fluente no inglês, várias músicas que eu cantava falada, várias músicas, eu tô falando, nossa, essa música quer dizer isso. Tem uma que é Please Don't Stop the Music. Eu cantava the music, eu só sabia a music. Tinha uma que era Oh, sometime, sometime. Eu, no rolê, quando eu tocava essa música, eu olhava pra cima e falava Sunshine. Sunshine! Muito Sunshine. bom, muito Oh, bom. Sunshine, olha só. Faz toda a diferença. E música super ajuda. Se você pegar uma música que você gosta, por exemplo, e traduzir essa música, Sim. é muito legal, porque você esse aprende o caminho. e se diverte ao mesmo tempo. Eu acho que esse é o caminho. Eu, quando aprendi inglês, não existia internet. Faz tanto tempo assim, tá? Não existia nada. Era assim, LP, vitrola. Vitrola é ótimo. Ah, louca. Era bem vintage naquela época. Aquela era moderno naquela época. Hoje é vintage. Mas era eu ouvia, tipo assim, tinha um concerto do Simon Garfunkel no Central Park. Sim. E eu cantava todas as músicas de cor. Todas. Por quê? Eu ficava lá, punha a vitrola, né? Abria o LP, assim, com as letras e cantava junto, até saber de cor, entendeu? Nossa. Era assim que era. Agora, hoje em dia, meu filho, quem não fala inglês, hoje em dia, não fala porque é preguiçoso. Verdade. Ou não tem foco, ou não decidiu. Tá aí a Anitta fazendo um monte de música com inglês, português e espanhol pra vocês. Eu agora comecei a traduzir as músicas da Anitta, a parte em inglês, que é o português eu já sei. E agora eu tô tentando aprender as partes que são rápidas, tipo rap. E isso é muito legal, porque aumenta o vocabulário também, né? Vem mais palavras pra nossa cabeça. É muito legal quando a gente traduz uma música, porque a gente sabe do que a música tá falando. Então, você só vai acrescentando mais palavras no seu vocabulário. Exatamente. Então, antes que a gente começar, eu acho que a gente já tem que começar sinônimo, né? Não tem tempo. Sim. Uma coisa que é importante saber no ensino de língua, uma língua, ela tem vários aspectos. Ela tem a pronúncia, né? Que é ouvir e falar, né? Também você ouve e entende como o som sai da sua boca e você pronuncia. Sim. Tem a estrutura da língua, que é a gramática, né? E tem o vocabulário. São 3 coisas que você tem que trabalhar paralelamente. Então, não é só repetir que nem um papagaio música sem entender como é que funciona a estrutura de uma língua. Senão você traduz, mas também você não sabe fazer as conexões. Você pode até traduzir e falar, não, tem o Google, põe no Google e sai a letra, mas você não entende por que é pretérito, como que é pretérito, como se usa, como sei o quê. Sabe, tem muitos aspectos no ensino de segunda língua que a gente tem que levar em consideração antes de começar. Saber no que está fazendo, entendeu? Sim. E não ficar, porque, última coisa que eu vou falar, brasileiro que não tem muita... agora está mudando isso, né, no cenário, porque tem muita internet, tem YouTube, tem muitas possibilidades. Sim. Mas o brasileiro que normalmente não fala outra língua, em 4.000 quilômetros de Brasil, 5, sei lá quantos mil quilômetros tem aquela, né? O Brasil de norte a sul, de norte a sul, de leste a oeste, você anda 4 dias, você ainda está no Brasil, você ainda está falando português. Então não tem necessidade. Diferentes tipos de português, mas continua português. Exatamente, não tem necessidade para o brasileiro, até antes da internet ser assim, na casa de todo mundo, as pessoas não aprendiam inglês, porque para quê? Não vai sair do Brasil nunca. Anda 4 dias, ainda está no Brasil, então não tinha necessidade. Hoje tem pensamento que atrapalha, né? Bom, chega. Mas, vamos lá. Vamos começar a aula, então?
Vamos? Bora, pessoal, agora a gente vai começar com pronúncia, tá? A primeira pergunta que o pessoal me mandou a respeito de pronúncia é a diferença entre bitch e bitch. Bitch and bitch. Pra mim, eu falo sempre quando eu vou falar essas palavras, eu falo da mesma maneira. You are bitch, or I go to the beach. Aí eu uso bitch, B-I, pra tudo. E como é que pronuncia? Como é que eu posiciono a minha boca? Ok. Então, nós temos duas palavras aí. Uma que significa uma coisa ruim. Sim. É um xingamento, né? É um xingamento Ou então coisa engraçadinhas. É bitch, né? Que você fala, bitch. Meus amigos só me tratam assim. Mas aí muito é outra... carinhosamente. Esqueci o detalhe que bitch também pode ser engraçado, né? Muito carinhosamente. Mas então, tem o B-I-T-C-H. Eu não tenho um quadro aqui, gente. Não sei como escrever, então eu vou falar as palavras, tá? O B-I-T-C-H é o bitch. Bitch. Então, bitch. Você fala igual ele. O mesmo E de E. O B-I-C-H é E. É E? Olha. Então você não vai falar bi, você fala B. Entendeu? Bitch. Aí você tem outras palavras que eu tenho uns exemplos aqui, que você já tinha falado para mim, dessa bitch. Eu anotei uns exemplos aqui para você. Live, to live, é um verbo. Viver. To live. Live. Yeah. It's live. To live. Isso que a gente está fazendo é uma live. Outra coisa. Uma live é um substantivo. Yeah. Mas o verbo viver é to live. É igual bitch. To live. Yes. Bitch. It. O it, né? Que a gente fala it. It. Um pouquinho. Bit. A little bit. A little bit. Yeah. A little bit? A little bit. Oh my gosh. Eu sempre falo, já ia mudar para inglês. Eu sempre falo a little bit is a little bit. Não, a little bit é quase que... não tá certo nem na gramática, mas poderia ser uma praia pequena. Seria a small bit. Beach. Olha eu. A little bit. Ok. Também tem palavras que tem E. Você fala I, você fala um E. Um E. Não é I, assim, é E. Lembra do ele, elefante? Então você vai falar live. Vamos repetir? Live. It. Bit. Minute. Lift. Minute also? Minute. Wait a minute. Não é minute. É entre E e I, entendeu? Não é um I forte. Sim. Não é I forte. Não é um I, mas também não é um E. Não é um E. Mas você lembra, para você pegar o rumo de falar certo, você vai lembrar do E, elefante, tá? Sim, total. Aí o beach é longo, né? Beach. Então você é um EA. Você escreve B-E-A-C-H, tá? O outro era B-I-T-C-H. Esse aqui é B-E-A-C-H. Tá? Beach. É I. Esse é o easy, o I de igreja. I. Tá? Então você vai falar leave. Longo. Leave. Não. Leave. Não é imagina que no fim dessa palavra tem leave. Isso aqui é um que você não pronuncia. É um que você faz assim, leave. Entendeu? E isso funciona para muitas palavras. Com a boca aberta. Você fala leave. Isso aí. East. E-A-S-T, né? East. Middle East, o Oriente Médio. Teacher. Todo mundo fala essa palavra errada no Brasil, né? Teacher, sei lá. Home teacher. É teacher. E peach. Pêssego, peach. Mais longo, né? Peach. Dá uma... And tea. Dá uma cantadinha. Então, a diferença entre bitch e beach. Ficou claro? Ficou clara. A gente pode partir para a segunda, então. Sim. A segunda é essa palavra sempre me pega.
é a world. Mundo, World. mundo. De mundo, sim. World. Porque as palavras em World. inglês, pessoal, às vezes ela junta 3 consoantes na mesma palavra. Então, pra gente que fala português, que é sempre, na maioria das vezes, no máximo, 2 consoantes quando é R, é muito complicado para pronúncia, para a gente encaixar na nossa cabeça como é que a gente posiciona a nossa língua. Porque por mais que a gente saiba como é, a nossa língua não vai. E essa palavra, ela é uma palavra que para mim sempre me pega. Sempre que eu vou falar, eu dou uma parada antes, porque eu sei que ela vai sair errada. Mas isso é normal, Luiz, isso é normal. É uma palavra difícil, sim. E quando a gente não está acostumada com esse tipo de sequência de letras na nossa língua, Sim. Então você tem que dar uma parada. O cérebro não consegue trabalhar aquilo. Você tem que parar até você estar acostumado a falar isso bem. Então, a palavra world, você fala o, né? W-O-R-L-D. Então, você vai falar tudo isso, só que esse R é caipira. Caipira, gente, desculpa, caipira é só uma expressão, é só uma expressão. Sim. Não, sem menor judgment. É só uma expressão, é aquele R porta. Porta. Entendeu? World. Então, você vai falar world. Você dá uma enrolada na língua, fala o L e fala o D. É difícil mesmo. World. Yes. Perfect. World. Tipo, tem quase que 2 sílabas. World. Imagina. World. Luiz, imagina que tem um O depois do R. World. Fechou. World. Yeah. World. Ok. E o D é menos forte, tá? Que você tá fazendo sotaque holandês aí. Desculpa. Não aguento. Desculpa. Fala holandês o dia inteiro, não aguento. Tá bom. Então vamos para a próxima. Peraí. E não confunda a palavra mundo com a palavra, né? Que é world, mundo. Word, palavra. É o que na maioria das vezes eu acabo fazendo. No medo de falar word errado, eu falo word e vai. Aí você está falando palavra. A palavra toda está feliz. A palavra toda está em manifestação, em colapso. Exatamente. Tem que tomar cuidado com a pronúncia por isso. Exatamente. Totalmente. E uma outra pergunta é essa pergunta me pega por quê? Quando eu comecei a falar inglês, eu tinha bastante dificuldade de enrolar minha língua para falar a letra M, fechar minha boca, no caso, M, o N e o L. Por exemplo, para falar cool, alguma coisa é cool. Cool, para quem não sabe, não é cool, gente. É cool, é de legal. É cool. E eu tinha muita resistência para aprender, para falar o cool. Porque eu falava, cool, a pessoa vai entender que cool é cool. Mas não, eu comecei a ficar com vergonha de falar sem virar a língua, porque para mim era muito diferente usar o L aqui em cima. E qual é a dica que você dá para esse tipo de palavra com L e MN? Bom, você não tem o menor problema de falar lápis, tem? Lápis? Não. Onde é que foi sua língua quando você falou esse L? Lápis. Exatamente. Essa língua é igual, você tem que fazer igual como se fosse fazer um... Ok, no Brasil, no português do Brasil, a gente tem aquele... o L, o M e o N, essas 3 letras que você disse, no fim da sílaba, elas não têm o som, elas não funcionam como consoantes. Não quero entrar em termos linguísticos, coisa difícil, eu quero tentar falar um negócio bem que se entende, porque ninguém merece também, né? Ficar aqui falando de lábio dental, alveolar, labial. Aí fica para as pessoas que ganharem um sorteio depois, que forem para a aula, aí se dá essas dicas mais a fundo. Sim. Então, por exemplo, o L, né? No Brasil, quando a gente fala a palavra Brasil, a gente não fala Brasil, a gente fala Brasil. Então, o nosso cérebro, da mesma forma, eu só vou falar mais rápido, porque senão não dá tempo de falar sobre outras coisas, né, Luiz? Gente, Luiz do céu. Terceira pergunta ainda. Ok. A gente está seguindo o script aqui, mas vamos fazer o que dá. Se não dá para terminar hoje, a gente faz a parte 2 depois. Tá. Então, por exemplo, o Brasil, ou então comem, falam, bom, né? Ou, por exemplo,
entra, tenta, conte, né? Esse N final da sílaba, né? Que é o entra, né? Oi, Suzane! Oi, Suzane. Desculpa, eu vi ela entrar. Gente, depois a gente vai dar uma parada para ler os comentários de vocês, da quem tá online, tá bom? Agora a gente só tá tentando correr para conseguir falar tudo. Vamos correr para explicar isso aqui. Então, L e MN não se comportam como consoantes quando estão em fim de sílaba em português. Sim. Aí o quê? Você nasceu no Brasil e fala a vida inteira português. Então, você nunca, o seu cérebro nunca vai entender que um L no fim da sílaba, ele é L igual um L de começo. Então, quando você vê a palavra em inglês, tá? Vou falar umas palavras aqui para você. Palavra que termina com L, por exemplo, cool. Você não fala aquele L alemão que é cool, não é assim também. É leve, você põe a língua de leve no véu do palato, né? Você fala cool. Cool. Isso, perfeita pronúncia. Cool. Fala com dois, né? Cool, né? Longuinho, né? Aí, por exemplo, não só cool, como soul, pole. O que você vai falar, você põe o L um pouquinho, mas não é aquela coisa forte que fica assim, é um L. Mas também não pode não pôr, entendeu? Também não pode não pôr. Não pode não pôr. Exatamente que é o problema. Então, é a linha tênue entre não falar e falar. Você tem que estar caminhando na linha, né? A mesma coisa acontece com o M. O M no começo da sílaba e no fim da sílaba, em inglês, ele é igual, ele é M. A Jé tá assistindo. Jé, beijo. Jéssica! Ai, meu Deus! I love you. We love her. We love Don't her. we? We love you. Legal. Aqui tá chovendo na praia, né? Deve ser isso. Então, aqui o M, né? O M, ele é bilabial. Bilabial significa que você põe os lábios juntos para falar. Né? Então, tipo, a palavra confortável em inglês, como que ela é? Comfortable. Comfortable. Yes. Fecha a boca no meio da palavra. E é o L um M. aqui. Yeah, comfortable. São esses tipos de dica que faz totalmente a diferença quando você vai falar inglês. Porque às vezes eu falava inglês, mas eu sentia que a palavra tá correta na minha cabeça, a maneira que eu escrevo, a maneira que eu falo, só que a maneira com que eu pronuncio as letras tá errado. E é esse tipo de aula, de dica que a Giza dá, que faz toda a diferença. É aquela mudança, entendeu? Aquela mudança de um... Eu não estou falando português aqui, isso não é português, não tem que soar igual português, entendeu? Por exemplo, a palavra blossom. Can you say it? Blossom. Blossom? É de blossom. florescer. Blossom. Contempt. Yeah. Então, fecha a boca para falar o M, não é content. Se bem que não significa contente, tá? Contempt. Tá bom? Contempt. A mesma coisa acontece com o N e isso é super importante. Eu ouço gente falando o tempo todo assim, ou on the table. Vou falar igual eu ouço, tá? On the table. The book is on the table. Desculpa. Eu tô zoando porque isso aqui é uma live, né? The book is on the table. O que tá errado no the book is on Primeiro the table? que tem o the, que a gente vai, espero eu, conseguir falar sobre ele hoje, né? The book, the book is on. The book is on. On the table. On the table. The book's on the table. Esse on. E quando, por exemplo, você vai falar assim, vem uma vogal depois disso aí, por exemplo, on a Monday, né? On a Monday. Você fala on. O N, ele tem que ser tão bem pronunciado que ele já emenda com a próxima vogal, entendeu? Palavra. E eu vejo as pessoas falando on a Monday, acho que não sei isso aqui também se é assim, mas eu não lembro assim das pessoas. Mas a gente tem que realmente pronunciar todos os N's língua dental. Língua dental. E usar o M direito também na hora de bilabial. Bilabial. E ele separa por sílaba também. Se ele tá no meio da palavra, a gente separa fechando a boca. Sempre comfortable. Comfortable.
Yes. Beleza, então. E o outro exemplo que tem aqui é o do It is very good. It Me is very corrija, por good. favor. It is very good. Me corrija, por favor. It is, falando devagar, né? It is very good. It is very good. O que acontece, e isso aí você tem que tirar esse sotaque de holandês que você tá, você é inglês, hein, Luiz? Separa as línguas. Não, é porque é assim mesmo, quando a gente tá começando, né, assim, você já tá fluente e tal, mas tem interferência, porque você tá, são duas línguas que você tá falando. Meu Pelo acento amor, é muito né? forte. Muito forte. O holandês tem muito no final, e a gente tem que se policiar quando fala inglês. Então é isso que eu vou explicar agora. Por exemplo, a palavra object. 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 Kind. Kind. Left. Left. Most. Most. Hand. Hand. Então, por que eu escolhi? Eu tenho mais palavras, mas eu vou cortar, senão a gente fica eternamente aqui. Esse D, esse T, esse D, esse K, por exemplo, ask. 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 Então, essas letras consoantes finais sem uma vogal de apoio, que é o caso dessas palavras que eu falei, o brasileiro tende a colocar o izinho ali. Por quê? Por quê? Porque o cérebro da pessoa não entende que não existe em português uma consoante solta. Não existe. Não existe. Vocês têm alguma palavra em português que tem a não ser que seja um R e um S, e um L, um M. Essas quatro, mas elas são, como a gente já viu, L e M não são consoantes quando elas estão no fim da palavra, né? Elas são vogais, mas eu não vou entrar nesse mérito da questão. Não. Isso é too much, né? Entendeu? Então, a gente tem uma dica para os brasileiros, então, né? Quando você for falar, se encontrar uma palavra que termina com D, T, K, F, não põe um I ali. Imagina que você está falando um... Imagina. Tenta um silent, que ele tem que ser silencioso. É um que você não fala. Você vai falar, mas não fala. Você faz assim, kind. Kind. Isso. Aí você segura aquele D solto no ar, entendeu? Sozinho, sim. Kind. Kind, not kind. Não, exatamente. Kind. Kind. Stand. Stand. Yeah, é isso. Stand. Maravilha. Giz, a gente tem só 10 minutos. Você acredita que já passou o tempo tão rápido? E a gente não fez o quê? A gente não cobriu nem a pronúncia, né? As coisas nem a pronúncia. Você quer escolher uma das questões de gramática só pra gente pincelar a gramática? E aí a gente acaba a live de hoje. Eu vou disponibilizar depois o PDF pro pessoal com tudo que a gente falou hoje. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o sorteio das aulas de inglês. Mas você quer agora fazer a seleção de uma pergunta de gramática? Vou fazer. Então, eu vou fazer uma seleção das coisas que a gente separou da gramática. Posso eu escolher? Fique à vontade. Vou pegar uma coisa básica, que eu acho que acontece muito no Brasil. As pessoas se confundem pra caramba com isso aqui. Que agora vai ser análise sintática que você não assistiu na escola, que você estava... sei lá, matando aula, fazendo outra coisa, né? Nunca matei aula, minha mãe tá assistindo. Ouça, menos você, Luiz. Não, eu não. Análise sintática, o que é isso? Estrutura. Então, quando aquela professora chata de português falava assim, cadê o sujeito, cadê o verbo, cadê o objeto, que não sei o quê, e você nunca vou usar isso na minha vida, você não sabia que você ia falar outra língua, porque quando você fala outra língua, você tem que saber isso. Então, por exemplo, totalmente. Você vem aqui para falar inglês, você nunca aprendeu inglês direito, então você, né? A pessoa, aí vai e fala assim, I like. Olha que lindo aquele negócio, I like. Isso está errado em so many levels, porque I like that, ou I like it. Entendeu? Mas não seria I like this? I like this. Se eu usar I like it, tá certo da mesma maneira. É assim, quando você... Não, isso porque this é um pronome demonstrativo. O that também. É uma coisa que está perto, uma coisa que está longe, é outra coisa. This and that, né? Isso. Mas o it é um pronome pessoal. Quando você não tem... um pronome pessoal quando não tem sujeito ou não tem objeto.
Não tem assim, tem, porque você está falando, eu gosto disso. Uhum. Mas em português a gente omite. É isso que eu quero dizer. Em português a gente omite o sujeito e omite o objeto muito. E tá tudo bem. Então você não vira, você fala assim, ah, olha que livro lindo, eu gosto. Você não precisa falar eu gosto dele, mas você fala, ah, eu gosto. Você gosta desse livro? Gosto. Impossible em inglês. Você vai falar assim, I like. do you like this book? I like it. I like não it. tem I like. Não existe. Por favor, não falem mais assim. Sujeito, verbo, objeto. Lição de hoje também. Aprenderam já. Também peguei essa aqui pra mim. Não falar I like sozinho. Coloca demonstrativo ou substantivo no final. E não é só like, é todos. São todos os verbos, tá, gente? Não existe oração sem objeto, se é que há um objeto, né? Claro, se for assim, ele riu, aí não tem objeto, porque rio não tem objeto. Mas se eu gosto de alguma coisa, ou eu compro algo, eu compro em inglês, I buy it, por exemplo. Compro o livro, I buy it. Entendeu? Uhum. Bom, entendi. Pessoal, tá na hora. Ó, a gente vai... Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas. Se tiver pergunta, já manda agora, que eu vou dar uma olhada agora. Que a gente vai finalizar a live com 10 minutos de antecedência, porque eu quero salvar essa live, vai ficar salva no meu feed para quem quiser reassistir. Vai ficar salva no canal da Giza também. Vão lá seguir a Giza, ela mora aqui na Holanda, eu também, como eu, a gente mora na mesma cidade, mas ela tá dando agora aula online e agora ela é a nova Instagrammer e YouTuber do momento. Então, do momento. Sigam ela faz um trabalho muito legal, vocês vão adorar, tá bom? Deixa eu ler aqui. Uma das perguntas era sobre a idade, se tem idade para aprender. Não tem. Uma pessoa falou que... A Tamires falou que aprendeu os números ouvindo música para criança, que também ajuda bastante, né? Sim, super. Música é super legal para aprender língua, mesmo. Sempre. Aqui tem uma curiosidade. Quem fala só inglês tem essa dificuldade de falar português como temos de falar inglês? Tem. Ou se tem. Eles não entendem, por exemplo, em inglês, a flexão de verbo, né? Não existe falo, fala, falamos, falam em inglês. I speak, you speak, he speaks. Aí sim, flexiona na terceira pessoa. Uhum. Mas eles têm muita dificuldade. Esse é um exemplo, né? Mas tem muita dificuldade de falar. Sai falando, eu falo português, né? Sim. Eu falo. Então, porque é difícil para eles entenderem. E também a mesmíssima coisa. É o outro lado, entendeu? É o outro lado da coisa. Eles também têm que aprender um monte de coisa que eles não têm no inglês. Até porque a gramática, ela é bem diferente. Né? Inglês... Tem até tempo verbal que não existe no português. Inglês é muito fácil, tá? Vou avisando todo mundo aqui. É mais fácil que o português, gente. Pelo amor, inglês é muito fácil. É super fácil. É super fácil. Assim, é mais fácil que o português. Não se tem você for... variação de verbo. Conjugação é muito simples. É muito fácil. Assim, 1000 vezes mais fácil que aprender português. Então, vocês estão já ganhando, né? Então, Tagi, a gente tem que finalizar. Passou rápido, né? Nossa, não tô fazendo nada. Uma delícia. Que delícia, adorei. Pois é, ó, se quiser chamar de novo, estamos aqui. Com adorei. certeza, já estamos afirmando agora a parte 2 dessa aula. Okay. Pessoal, obrigado pela presença de todo mundo. Giza, muito obrigado pela sua participação totalmente especialíssima. Obrigada por você, por me chamar meu aluno perfeito. Nossa, 10, 10, 9, cara, não acredito. Imagina. Já emendando em inglês. Essa live vai ficar salva aqui no meu feed, no perfil da Giza. Sigam ela e eu vou postar amanhã informações sobre o sorteio que a gente vai fazer para uma turma de inglês com essa professora maravilhosa que está aqui embaixo. Vocês vão ficar passados. Tá bom? Giza, eu vou adorar. Para acrescentar? Não. I'm done. Então, ok. Também I'm done. Pessoal, um beijo para vocês. Thank you very much. Obrigado por terem vindo. Thank you very much. Thank you very much. E é isso. Okay. Beijo. Tchau, tchau. Bye. Tchau. Bye.